duas coisas, né? Só retomando o ponto que a gente parou. Vamos tentar ver se a gente vai aí até umas 3 e pouco, tá? Aí a gente para. Você precisa de quanto tempo, mano? 1 hora? Eu tentei, assim, tirar os mais importantes para falar. Então, vou tentar parar até 6, tá? Para você ter uma hora. Então, retomando, vou lembrar o último ponto que a gente parou, para a gente poder continuar nesse momento, tá? A gente parou quando a gente estava discutindo o que era a sociologia do conhecimento, tá? E a gente está fazendo o seguinte, que a sociologia do conhecimento terá de tratar não somente da multiplicidade empírica do conhecimento nas sociedades humanas, mas também dos processos como qualquer corpo de conhecimento chega a ser socialmente estabelecido como realidade. Então, são duas coisas, né, que a gente está trabalhando e que a gente está chamando de sociologia do conhecimento. O que são essas duas coisas? A primeira é a multiplicidade de conhecimentos, ou seja, as pessoas conhecem muitas coisas. Tá? Então, a sociologia do conhecimento tem que estudar a multiplicidade de conhecimentos. Mas também o processo, e é nesse ponto que ele vai focar de uma maneira bastante forte, o processo pelo qual um conhecimento, um corpo de conhecimento, chega a ser estabelecido como realidade. A pergunta que esse texto vai se fazer o tempo todo é como algo chega a ser reconhecido como real. Tá? Como é que acontece isso? Como é que a gente diz que alguma coisa se torna realidade? Tá? Acontece algo nas relações humanas, acontece alguma coisa do ponto de vista do relacionamento humano, do ponto de vista sociológico, e isso que acontece faz com que nós, seres humanos, passemos a considerar alguma coisa como realidade. Então, o que o texto está se preocupando? Ele está se preocupando em entender isso. Tá? Como é que os seres humanos constroem realidade? Qual é o processo? Quais são os passos? Quais são as etapas? Tá? Quais são as maneiras, as formas que isso tudo acontece? Então, vejam que isso é extremamente importante. Se a gente for parar para pensar no tipo de trabalho que a gente está se propondo a fazer, né? Que é entender como as pessoas consideram alguma coisa como realidade, como um corpo de conhecimento passa a ser realidade. Tá? Tudo bem, gente? Então a gente estava aqui no tempo passado, tá? Aí nós vamos seguir. Nosso ponto de vista, eu vou seguir lendo os trechos que eu tenho grifado, tá? Para fazer a explicitação para vocês. Minha edição é página 13. O parágrafo começa assim: nosso ponto de vista, por conseguinte, aqui na 14. Ali, ó. Primeiro parágrafo da 14. Vou marcar, tá? Cada vez que a gente para, porque na minha edição está diferente de vocês. Então, olha só. Tudo bem seria assim, gente? Eu vou lendo os livros que eu tenho feito, comentando com vocês, e vocês têm questões, vocês vão parando. Pode ser? Acho que a gente faz mais cadenciado. Tá? Então, assim, nosso ponto de vista, por conseguinte, é que a sociologia do conhecimento deve ocupar-se com tudo aquilo que passa por conhecimento em uma sociedade, independente da validade ou invalidade última por quaisquer critérios desse conhecimento. Ou seja, a sociologia do conhecimento deve se ocupar daquilo que é conhecimento. Então, o que o ser humano chama de conhecimento? Tá? O que ele chama de conhecimento? É isso que a sociologia do conhecimento vai estudar. Então, nós vamos tentar entender isso. Não é uma coisa fácil. Quando a gente começa a falar de conhecimento no grupo, a gente se atrapalha. Porque aí, na hora a gente vai para um lugar, a gente vai para outro, o que é conhecimento mesmo, o que é informação? Isso tudo vai para um lado, vai para o outro. Você coletou já a resposta do questionário? Só uma 10. Só uma 10.
Tudo bem, gente? Vocês percebem? Eu quero dizer o seguinte, a gente não precisa se preocupar nesse momento se a gente não entende direito o que é conhecimento. Porque é um problema. Tá? É um problema que precisamos entender isso. E o objetivo desse texto é tentar resolver isso. É tentar dizer para a gente o que é. Tá? Aí quando você começa a avançar pelos capítulos, isso vai ficando mais claro. Bom. Aí vai dizer o seguinte, na medida que todo conhecimento humano desenvolve-se, transmite-se e mantém-se em situações sociais, a sociologia do conhecimento deve procurar primeiro o processo pelo qual isso se realiza. E de tal maneira que uma realidade admitida como certa solidifica-se para o homem da vida. Ou seja, ele está tentando dizer o seguinte, que essa área do conhecimento, chamada sociologia do conhecimento, vai tentar entender as situações sociais na qual o conhecimento se desenvolve, na qual ele se transmite e na qual ele se mantém, ou seja, ele se conserva. Quais são as situações sociais nas quais isso acontece? Tá? E aí nós vamos ver. O texto, ele abre isso de uma forma muito legal. E isso para vocês que vão ocupar posições de gestão, são muito importantes, porque isso vai te dar uma perspectiva humana muito ampla. Você vai entender a dinâmica de produção de conhecimento do ponto de vista social. Ou seja, você dá um salto. Você não é só o cara que está entendendo o banco de dados, o sistema de informação, os gráficos. Você está entendendo a dinâmica de produção social disso. Tá? Bem importante. Então, nós vamos procurar dar conta disso. Tá? Ou seja, em outras palavras, defendemos o ponto de vista que a sociologia do conhecimento diz respeito à análise da construção social da realidade. Ou seja, o que nós estamos fazendo nos estudos é desenvolver a forma, a maneira de a gente analisar a construção social da realidade. Como é que isso acontece? Tá? Então, como é que uma informação começa a circular e aquilo vai ganhando uma dimensão de realidade e aquilo as pessoas vão cristalizando na cultura e aquilo vai passando a ser algo que é naturalizado para a gente. A gente sempre vive dessa maneira porque a nossa cultura naturalizou essa relação. Como é que isso acontece? Como é que as instituições, vocês vão ver que Deus fala muito sobre instituições, elas servem para institucionalizar o conhecimento. Os rituais, os papéis, os perfis. Então vocês vão perceber que na sociedade a questão da palavra liberdade é muito questionada. O que é ser livre? Se eu estou imerso numa construção social da realidade. O que é ser livre sobre esse aspecto? Será que eu consigo enxergar aonde eu estou? Será que eu consigo ver em que meio eu estou? Será que eu tenho habilidade para perceber isso e conseguir me posicionar de uma forma mais interessante, aí menos paboiado e aí mais segundo a minha própria visão? Como é que isso acontece? Olha que desafio, né? Que pegada bruta. Tudo bem, gente? Então, assim, mesmo que ele fala de sociologia coletiva, ele vai agora voltando no indivíduo. As duas coisas, sem prejuízo. Essa questão de liberdade que ele citou, e o que você acabou de falar, será que a gente está indo com aquela liberdade instituída como uma liberdade? Então, não seria traz regras, seria uma liberdade instituída como uma massa, e aí você acaba sendo influenciado por ela. E você pode estar sendo outro tipo de liberdade, que é aquela que faz o seu entendimento, você interpreta como liberdade para você, coincidindo ou não com a liberdade instituída. O que nós vamos ver ao longo do texto diz assim: o ser humano, quando ele vem ao mundo, imagina um bebê, criança, adolescente, jovem, ele vem ao mundo dentro de uma cultura, dentro de uma bolha. Só que ele não sabe, né? Ninguém conta isso para ele. Está lá vivendo o que ele vive. Ele não
perdendo tempo. O que acontece? A formação do gosto, a formação cultural do indivíduo depende do coletivo. Porque ele não se forma sozinho. Nenhum ser humano se forma sozinho. Ele se forma em grupo. Ele anda em bando. Qual é o ponto de tensão? É o momento em que esse cara para olhar e fala assim, isso, vou pegar um exemplo clássico para todos nós, família. Eu nasci numa família, eu vivo com aquela família. A minha família tem um monte de coisa boa, foram as pessoas que me criaram, que me deram alimento, que cuidaram da minha saúde, então eu saio daqui. Só que chega um determinado momento que você olha e fala, esse modo de vida do meu pai, da minha mãe, do meu tio, eu não quero para mim. Eu gosto disso. Eu não quero que seja assim. Por qualquer razão, tá? Não estou dando nenhuma história específica. Qualquer razão. Eu não gosto disso. O que começa a acontecer? Você começa a criar um movimento que a gente vai chamar de movimento de individuação. Você começa a se destacar daquele grupo. Esse movimento gera uma tensão. Porque você está indo contra a tendência. Você está dentro dela. Vamos supor que você está dentro dela. Vamos supor que você tem um bando de amigos que torcem para o time de futebol. E todo domingo vocês vão no jogo, e torce, e canta, e dança, e bebe junto, e chora junto. Não dá uma coisa que eu não quero mais. Como é que vocês acham que esses amigos vão reagir? Pense mais. O exemplo, você passa a ser visto como um cara que está indo contra a tendência. Nem todos têm essa coisa. Aliás, sou obrigado a dizer para os senhores, a minoria maciça, brutal, eu diria que é menos de 1%, sem nenhuma base empírica, mas menos de 1% das pessoas têm a força de se posicionar perante a massa. E eu tenho duas saídas nesse caso, ou o grupo aceita e a atenção continua mais pouca, o bastante para conviver, ou ele sacrifica toda a experiência de convivência com esse grupo, e ele pode causar danos sentimentais, pode causar isolamento. E aí há níveis disso, né? Tem coisas que você, qualquer convivência humana, você aceita, coisas que você não gosta. Claro, aqueles que são uma relação marido-mulher. Tem uma relação perfeita. Tem uma ilusão. Imaginar que tudo que a outra pessoa faz eu gosto e tudo que eu faço eu gosto. Isso não existe. Agora, tem coisas que você fala, isso aqui não dá. Tem coisas que eu não posso abrir mão. Por exemplo, vamos pegar um exemplo clássico. Integridade e ética. Pega um exemplo que é como alguém vai subornar você. Não, isso eu não vou aceitar. Eu não posso aceitar. Isso é meu limite. Eu não vou aceitar isso. Eu vou dizer não. Isso tem um custo. Ah, mas você é nosso amigo, pô, quebra essa. Não, eu não vou fazer isso. Então, nas relações, eu estou dando exemplos extremos, tá? É só para esquematizar o que eu quero dizer. Mas nas relações humanas, isso tem degradez. 50 tons de cinza. Tem degradez, ou seja, eu posso fazer parte da galera do futebol até um ponto que chega um momento que eu não aguento mais. Fala, gente, ir para o estádio, brigar todo domingo, aquilo foi legal até os 15 anos, agora não dá mais. Eu quero outra coisa, eu quero domingo à tarde fazer outra coisa. Como não dá mais, aquilo começa a te agredir. Você está fazendo parte de uma coisa que você não consegue mais. Você não aguenta mais fazer aquilo, então a gente não dá. Aí você, ou o que a maioria dos seres humanos fazem é baixar a cabeça. Ele está angustiado, ele não aguenta, ele está puto da vida, ele fica brigando, mas ele aceita. E ele vai seguindo a vida. E ele aceita. E os anos vão se passando. E ele aceita. E ele vai virando um cara ou uma mulher frustrada. E é o que muitos de vocês vão ver à volta de vocês. Pessoas com 50, 60 anos. Se você olhar, você não precisa perguntar para a pessoa, você olha para ela e vê, ela é feliz, ela fez o que ela
marido que era violento, grosseiro, a situação da economia do país, as condições da vida. Então, é disso que se trata. E por que é interessante entender isso? Porque você vai entrar em organizações, por exemplo, nós estamos falando aqui ontem, o governador do estado lançou um programa de inovação, chamado Inova Goiás. Marconi vai botar 1,5 bilhão, ou seja, 1,5 bilhões de reais até 2018 para desenvolver a inovação do estado. Um monte de coisa legal. A gente foi lá, assistiu programas, foi interessante. Só que tem um componente da inovação que é completamente subjetivo. Por mais que você crie prédios, vocês estão vendo, o Labicon não é um prédio incrível. Não tem computador para todo mundo, não tem internet boa. Por que só metade do prédio é ocupado? Por que não tem conversa? Por que não tem mais grupos de estudos? Quantos grupos de estudos vocês conhecem na FIC que se reúnem semanalmente em debate? Por que não tem mais? Tem outros colegas de vocês que são bolsistas de pesquisa em outros projetos? Por quê? Então você entende? Por mais que você possa construir prédios, botar máquinas, botar dinheiro, tem um componente subjetivo. Porque inovação é pensar o novo, pensar diferente. Para pensar o novo e pensar diferente, precisa ter uma abertura interior. No sentido, eu vou falar no sentido absolutamente não religioso, tá? Precisa ter uma abertura espiritual. Isso é não religioso, de não estou falando de religião. Significa abertura de mente. Conseguir absorver o que já existe a partir daí que você tem algo novo, você pode desenvolver para o todo. Isso demanda iniciativa. Isso. E eu falei, não. A maioria das pessoas dentro de uma faculdade, vou estudar, pegar mais diploma. Assim, eles não vão gastar bem por assim. Para muitas pessoas, isso que a gente está fazendo aqui é perder tempo. Você está produzindo uma coisa útil? Você está desenvolvendo uma tecnologia? Você está estudando software? Não, você está lendo livro. Negócio desse, chato, burro. Você não dá nada, você não está funcionando. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, por exemplo, qual é o grande desafio da política de inovação do Estado de Goiás? Interiorizar especialistas. Quem é que quer morar em Porangatu? Sei lá, nem sei onde é Porangatu, você viu lá no... Vocês entendem? O cara que é mestre e doutor, onde é que ele vai querer morar? Ele vai querer morar nos municípios. Por quê? Porque ele tem acesso a melhores serviços, a uma melhor infraestrutura. E porque ele vai ter acesso aos melhores salários. Então, você interiorizar esse desafio, vocês entendem o que eu quero dizer? Do ponto de vista não só de infraestrutura, eu estou falando isso do ponto de vista da nossa conversa aqui. Interiorizar conhecimento, levar uma pessoa a ir para uma cidade de 50 mil habitantes, morar lá, é quebrar o modo de vida daquele lugar. Você vai lançar uma pessoa que pensa diferente, que pesquisa temas novos, que estuda numa cidade onde isso não existe. Isso lembra um pouco a época da transformação da seca do Nordeste. Os caras começaram a falar que era aqueles reservatórios de água na chuva, não sei o quê. Mas até tem alguém que foi lá e pensou como é que fazer para ajudar até que ensinou depois. Uma cidade. Fala com o menino do interior, qualquer comunidade realmente sempre foi totalmente contra a área. Fica normal para trabalhar na rua, ou para a capital, ou estudar dentro da capital. Voltar é reconhecer. E esse é o desafio do Brasil. Interiorizar conhecimento. Pessoas que topem em trabalhar nesse lugar. Claro, para isso você tem que fazer uma política. Salários atrativos, benefícios, etc. Mas vocês entendem? E percebem como isso é um processo social? Olha como produzir conhecimento tem a ver com tudo isso que nós estamos falando. Então, se você está gerindo uma política, você precisa entender esses componentes.
Então vamos lá. Ó, há um acordo em geral, agora eu estou avançando bem, tá? Eu dei quase uma página. Há um acordo geral em que a sociologia do conhecimento trata as relações entre o pensamento humano e o contexto social do qual ele surge. Isso é a pergunta que o Luiz fez agora. Então, o que nós estamos estudando? O pensamento humano, o indivíduo, e o contexto social onde ele surge, que é coletivo. Então, olha só, há uma relação entre essas duas coisas. Não dá para pensar elas separadamente. Não dá para imaginar que uma pessoa ela não tem influência no contexto social no qual ela vive. Então, você quer entender um pouco de uma pessoa? É só olhar muito para mim. Onde ela vive? Como ela vive? Mas julgar por esse meio, julgar sempre é respeitar. Não é julgar, Luiz. A postura que eu acho que a gente está olhando para cá não é julgar, mas é questionar. É se perguntar. Entende? Por exemplo, você quer entender uma comunidade, você quer entender uma pessoa. Você analisar os aspectos que dizem como ela vive, aonde ela vive, os lugares que ela frequenta, as pessoas com quem ela se relaciona, Sim, você traça o perfil da pessoa esperada. Isso. O que faz com que você perceba, por exemplo, essa pessoa é muito fechada ou é muito aberta? Ela frequenta lugares de cunho cultural ou não? Que tipo de consumo ela tem? Entende? Você começa a botar um monte de perguntas e aí você começa a entender. Você fala, bom, a pessoa só sai com a família dela, não consome produtos culturais, não viaja para fora da cidade dela. Que tipo de estrutura social nós estamos identificando quando eu olho para isso? Universidade pequena. Alguém que tem um espaço de interação. Porque isso não significa que a pessoa é boa, é ruim, é inteligente, é burra, não significa nada disso. Só significa que ela está imersa no contexto. Tem dificuldades, muitas vezes, de ver diferente. Acho que o difícil é, igual a André falou, você sai do campo, você vê um outro contexto, totalmente diferente daquele que você foi formado. A questão é você ter a abertura de espírito para absorver o que você está aprendendo. Se você sabe que você está aprendendo no estudo, você ter essa abertura para voltar ou enquanto está aqui pensar no que você pode levar para lá, que vai melhorar e vai fazer com que as pessoas cresçam de alguma forma. Isso. Por exemplo, uma das ações do programa do Inova Goiás, você tem lá acho que mais de 10 milhões de reais para financiar a ida de pesquisadores goianos para fora do Brasil. Para fazer pós-doutorado, doutorado e mestrado. Para quê? O cara voltar e trazer conhecimento de algum lugar, conhecer instituições diferentes, conhecer espaços diferentes. Então, por que é importante? Gente, eu vivi isso, eu tive essa oportunidade. Passei um ano fora do Brasil, um ano na França. Uma experiência incrível, muda a sua cabeça, você vira outra pessoa. Isso faz com que você rompa brutalmente. Porque imagina, você não sabe nem onde fica a padaria. Não é que você foi para São Paulo, fui para São Paulo, tá bom, São Paulo foi português. Você vai ver que você não fala nem a língua direito. Imagina, você tem dificuldade de pedir comida. Essa experiência transforma a cabeça de uma pessoa. Você sofreu preconceito racial. Eu sofri preconceito racial.
ser latino, por ser moreno demais. Para algum, eu fui, por exemplo, eu atravessei a fronteira da Alemanha para a Dinamarca sozinho. Eu estava viajando no ônibus, sozinho, à noite. Eu decidi fazer uma viagem sozinho. Os polícias me tiraram do ônibus. E tiraram minha vida, pegaram o passaporte. E claramente, eles entraram no ônibus e bateram o olho. Desceu um negro, um árabe e eu. Por que esses três desceram? Luiz é negro, não. Eu é negro. Você ainda tem um jeito meio árabe, assim. Árabe negro, pronto, manda matar. Só salva de árabe. Ali tem uma cara de norueguesa. Esse jeito de bravo. Mas vocês estão entendendo? Eu só quero ilustrar isso, porque assim, se trata disso, gente. Fazer inovação, gerar conhecimento, não é um processo só técnico. Não adianta você aprender tecnologia. Muito difícil, você falou, tá? Esse processo que o pessoal vai na fora, muito bem. Volta com conhecimento, só que a questão é que no Brasil você volta e não sei, o governo te dá espaço, sabe? Aquelas burocracias todas, aquela coisa toda. Ainda assim, é difícil. Então, isso que o Eduardo está falando significa o seguinte: é difícil fazer isso no Brasil. Por quê? Porque você não tem um ambiente cultural propício. Então, por exemplo, vejam o nosso esforço. O que a gente está tentando criar aqui? Nós estamos tentando criar um ambiente. Para quê? Para que venha gente de fora. A gente vá para fora. O que nós estamos tentando fazer? Rede. Percebe que para fazer um laboratório de pesquisa bacana, não adianta todo mundo ficar estudando no seu livro assim. A gente precisa fazer circular. Então traz pessoas de fora, faz evento, vai para fora do Brasil, viaja para o exterior, traz gente para cá, faz parceria com a universidade. Isso tudo são instrumentos para criar um ambiente cultural. É um ambiente de trânsito. É um ambiente de trânsito, mas esse trânsito, se for pensar de modo geral, ele é muito técnico. Porque você externalizar esse trânsito cultural, porque a nossa mentalidade cultural, vamos dizer assim, no geral, é o Brasil não presta, os governantes não prestam, lá fora é muito melhor. Quando você chega lá fora e vê as pessoas falarem no Brasil, você está assustado. Como assim o Brasil? Como assim? Então, não sei mesmo. Sabe? É uma coisa muito complicada para se fazer e até mesmo para começar a discussão a respeito, como vai se fazer e tudo mais. Acho que a vontade tem um determinado grupo igual aqui, tem a vontade, mas conseguir externalizar isso de forma correta, que seja possível captar outras pessoas ou externalizar o trânsito cultural de forma que haja uma alteração significativa, é muito. Aí você está falando de uma coisa que é grande escala. Mas aí, Eduardo, é o seguinte: aí esbarra no limite do tamanho da nossa instituição. Entendeu? Se eu me preocupar com o Brasil, eu não consigo olhar para cá. Se eu fosse ministro de Ciência e Tecnologia, eu teria que me preocupar com o Brasil. Mas aqui, o que a gente tem que garantir aqui? Cara, nível de excelência, traçar uma meta. Daqui a 5, 10 anos, a gente ser um nível de excelência. O que é nível de excelência? Ser um lugar onde as pessoas desejam viver. Pô, eu quero vir lá no Mato Grosso, da Bahia, do Distrito Federal, do Espírito Santo. Eu quero vir para o UFG fazer pós-graduação lá no UFG. Por quê? Porque lá, cara, olha um baita ambiente legal, os caras produzem uns textos legais, tem umas pesquisas bacanas, tem um software interessante, eles viajam no exterior, eles fazem pesquisa sem tempo. Isso não dá conta do Brasil, claro. Sim, eu falei mais pensando no governo, no geral,
Mas veja, esse trânsito, o contexto social depende disso que a gente está falando aqui. O pensamento humano e o contexto social depende. Ou seja, o cara, por que é difícil mudar a política? Por que é difícil? A gente fala assim, nossa, a gente agora vai, entrou um presidente novo ali, entrou um ministro novo. Mas isso tudo é insuficiente. Você tem que ter junto com isso pessoas que se aventuram, acreditem. A gente tem que acreditar que aqui pode ser um laboratório de excelência. Sim. A gente não é inferior aos outros. O que a gente tem de menos? Ah, mas Harvard, Boston, bom, eles estão na frente. Mas eles começaram há nossos anos. Essa questão que eu acho mais louca da questão de cultura, porque, sei lá, quando eu saí do Brasil, saí com meus pais e tudo mais, uma das coisas que eu passei a perceber, que é aquele choque que você falou, é que eu via no outro país uma cultura já consolidada. Só que na época, e até hoje eu não sei muito bem, no Brasil eu não consigo ver uma cultura. E essa linha de cultura faz uma diferença absurda. Eu não sei se é porque da miscigenação que houve no Brasil no decorrer das décadas, escolhemos isso, mas, sei lá, tá, junta tudo isso que você falou, tem a questão do indivíduo e tudo mais, mas para mim, pelo menos, sempre vai ter aquela questão ficando no final. Como é que a gente vai fazer para criar essa cultura e algo, sabe? Isso demora séculos. Pois é. Todos nós aqui vamos morrer. Não vamos ver isso acontecer. Mas ainda que seja assim, A menos que eu vou lá para o Brasil. nós vamos morrer de morrer. Mas ainda que seja assim, o que compete a nós é ser células de irradiação. Plantar semente, fazer ela começar a crescer. E aí passa por várias coisas. Por exemplo, você quer entender um pouco o Brasil? Eu te recomendo, se você quiser, eu te peço um livro chamado O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro. Eu te peço, se você quiser. Eu fiquei muito incomodado esse ano com o Brasil e tem um documentário, uma série de 10 vídeos no YouTube, curtinhos, cada vídeo tem 25 minutos, que é o resumo do livro. Se quiser, você assiste no YouTube. Se você quiser o livro, me pede, eu te faço. Eu fui ler o Darcy Ribeiro, eu estava tão puto no Brasil, eu cheguei uma fase de país, esse, essa crise, essa história, como é que a gente chegou aqui? Aí eu fui ler, e conto. A hora que você lê o Darcy Ribeiro, você fala, cara, como mais honestas. Isso é tudo cabelo. Porque eu lembro que o Luiz falou uma vez, a gente estava na reunião e falou assim, eu não lembro direito as palavras, ele falou que o Brasil tinha chão para fazer dinheiro. E quando ele falou isso me incomodou bastante, porque, tá, tem chão, mas quem realmente faz dinheiro nesse chão? E isso vem, por trás disso, vem nossa. Eu não sei quanto que vocês têm noção, eu não sei. Eu demorei muito tempo para ter essa noção. Não sei quanto vocês têm noção do grau de privilegiados socialmente que vocês são. Não sei se vocês conseguem perceber isso. Vocês estão a nada do sistema. Vocês estão dentro de uma universidade pública, sendo financiados com recursos para estudar, num laboratório de pesquisa, numa área, não sei se vocês percebem isso. Vocês conseguem ver isso. Às vezes vocês estão tão imersos no meio de vocês que talvez vocês não percebam. Isso falando, olha, quantos colegas de vocês conhecem que estão fazendo isso? Sério? É muito raro. Muito raro. Muito pouco. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem condições sociais de melhorar? Tem. Nós vamos trabalhar muito numa mudança de cultura. Nós
mudança de cultura. Essa mudança de cultura diz o seguinte: acabar com o paternalismo. Fingir que tem um colega que não trabalha e não fazer nada. Ser uma cultura do deixa disso. Eu estou incomodando com você, não. Deixa pra lá, não vou enfrentar. O brasileiro é isso. O brasileiro enfrenta o problema. Ele vai apaziguando. Mas até quando enfrentar os problemas, vai criar mais perigo. Mas se você não enfrentar os problemas, você não chega a soluções. Por exemplo, mas eu vou dizer assim, quer ver uma situação? Até quando o problema não enxerga, não é só eu que estou enxergando, não é um problema em si. Aí depende do que você se compra. Mas se não for desse fato de deixar para lá, Aí você tem que trabalhar se você está no mundo certo. você quer mudar o próprio tesouro. Aí você tem que ver se você quer mudar. Entende? Eu estou dizendo o seguinte: a gente está aqui, tá? Vamos pegar uma situação concreta nossa. Nós estamos falando da nossa cultura. Aí, a gente está aqui trabalhando. Aí eu começo a ver. Vou dar o Luiz. Eu começo a ver que o Luiz está focando. O Luiz não trabalhar, o Luiz não produz, o Luiz fica postando foto no Araguaia, quarta-feira à tarde, tirando onda, tô de férias, os caras fazem minha bolsa. Se a gente olhar para isso e falar, pô, o Luiz é nosso amigo, a gente gosta dele, é um cara legal, deixa aí, vai. Se a gente fizer isso, eu pergunto para vocês, qual é a diferença que nós temos no deputado federal que não é trabalhar? Nós somos igual a ele. A nossa diferença é que a gente tem menos dinheiro para comprar. Você entende? Se você não desenvolver, se esse grupo aqui não desenvolver uma cultura, que é o que eu, Eli, Marcelo, os outros professores, a gente está tentando desenvolver isso. Se vocês não desenvolverem uma cultura de que esse lugar pertence a vocês, de que você tem que cuidar, e de que a gente precisa estudar, precisa avançar, não dá para ficar parado. Eu não gosto do tema, muda de tema, eu não quero mais fazer isso. Tudo bem, gente, grau de liberdade máxima. Grau de liberdade máxima é liberdade intelectual. Agora, eu vou postar. Não venho um dia, porque eu vou fazer outra coisa. Nenhum. Quantas vezes alguém aqui viu eu brigar com alguém para jogar? Nunca. Não vai ser isso. A questão não é essa. A questão é assim, cara, você está aqui, você é frente de onda. A sociedade brasileira, para poder evoluir mentalmente, precisa de pessoas como vocês. Tem isso. Eu acho que qualquer pessoa é capaz. Eu sou do partido que qualquer um é capaz. Depende dele ter força e ter um grupo de apoio que apoia. Aonde ele tem fraqueza, o grupo diz, cara, te ajuda, vamos junto, vamos lá. Sabe? Tem apoio, tem infraestrutura, tem recurso, tem bolsa, tem equipamento, tem laboratório. Gente, já percebe? Quanto custa isso aqui? Quanto custa manter o bandejão no transporte público? Olha quanto dinheiro a sociedade põe em vocês. O bandejão subsidiado, esse prédio foi construído, o equipamento foi comprado, a bolsa de pesquisa que você recebe, o transporte público que tem subsídio para estudante, tudo para quê? Tudo para vocês crescerem. Entende isso? Isso é a cultura, a sociedade aposta nisso. Pessoas que tiveram condições de chegar até aqui. Agora, vai depender de como a gente lidar com isso. Eu posso ver isso e dizer assim, bom, vou dar lei. Vou aprender esse negócio aqui, trabalhar no emprego, ganhar dinheiro e vou à frente. Ou eu vou tentar desenvolver culturalmente a minha cabeça. Vou tentar crescer, vou pensar melhor, eu vou dialogar com a minha família de outro jeito, eu vou compartilhar com os meus amigos o que eu estou aprendendo, eu vou discutir, eu vou ser um cara que é um ator social ativo.
Na hora de vir a eleição, eu vou parar para olhar os candidatos, eu vou ler proposta, eu vou avaliar, será que esse é melhor que esse? Quem de fato eu vou votar? Né? Vou conversar com as pessoas que estão à minha volta. Falou, fulano, você viu sobre isso já? Você está se tornando cidadão. Você desenvolver cidadania. Desenvolver cidadania é desenvolver o quê? Cultura. Entende? Desenvolver cultura. Desenvolver cultura de pessoas que se tornam questionadoras. E que se abrem para o mundo. Que dialogam, que apresentam, que vão para cima, que vão para baixo, que viajam. Esperança agora. Já foi pior. Tem que éramos governados por generais. Pessoas como alguns de nós estavam presos. Olha o tamanho. Existem pessoas que estão querendo fazer diferente. Agora, eu entendo que isso é contra a maré. Contra a maré dos colegas de vocês, contra a maré da sociedade. Eu entendo. Provavelmente, se você for tentar explicar para a sua família o que você está fazendo aqui, talvez não vão entender. Eu estou lá discutindo a construção social da realidade. Oi? Está falando o quê, meu filho? Te deram lá na faculdade? Está doido? Eu entendo isso. Tá? Mas é isso. Faz parte. Porque você está se formando. Vamos lá. Então, olha só. Pode-se dizer assim que a sociologia do conhecimento constitui o foco sociológico de um problema muito mais geral. Então, a sociologia do conhecimento, ela é o foco sociológico de um problema mais amplo. Qual é o problema? A determinação existencial do pensamento. Gente, essa frase é importantíssima. A determinação existencial do pensamento. Como é que o seu pensamento é determinado? Sobre o que? A sua própria existência. Como é que você existe no planeta? Tá? O que a sociologia do conhecimento quer estudar é a determinação existencial do pensamento. Como é que o seu pensamento é formado? E não é sobre qualquer coisa, é sobre si mesmo. O que você acha que você pode? O que você acha que você não pode? O que você acha que você é? O que você acha que você não é? Tudo isso faz parte do processo que a sociologia do conhecimento estudar. Tá? É disso que a gente está trabalhando aqui. Okay? Então, isso é uma outra boa definição para o nosso grupo de estudos. Um grupo de estudos sobre processos de determinação existencial do pensamento. Isso é uma boa fala no jantar. Né? O que você faz, meu filho? Eu sou um analista de processos de determinação existencial do pensamento. Massa, hein? Vamos dar de assunto. Vamos de carro. Põe na novela. Ok, pessoal? Isso tem tudo a ver com gestão. Tá? Nós não estamos fora do nosso tempo. Nós não estamos fora do nosso tempo. Fazer gestão é entender isso. Que é entender os componentes subjetivos do ser humano. Como é que você vai fazer gestão de uma coisa? Ah, eu faço gestão da inovação. Tá bom, meu amigo. Como é que você vai medir se essa política está dando certo? Lembra dos indicadores de impacto, de processo, de resultado que a gente estudou há mais de um ano atrás? Aqueles indicadores indicam
Indicadores de insumo. O governador vai pôr 1,5 bilhão de dinheiro no sistema de inovação. Isso é insumo. Indicador de processo. Vai se contratar 300 professores doutores para trabalhar na secretaria tal, para desenvolver o sistema de ciência e tecnologia, blá 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 blá. Tá bom, tem dinheiro, legal, tem que ter. Tem processo, está contratando os pesquisadores. Isso tudo ainda não quer dizer nada. Você pode contratar 2 vagabundos. Você pode construir um monte de prédio que não serve para nada. Então, construir um prédio, contratou as pessoas, indicadores de resultado. Esses pesquisadores publicaram tantos artigos, tantos livros, participaram de tantos eventos, fizeram tantas patentes. Beleza. Isso ainda não quer dizer nada. Porque você criou o prédio, contratou o cara, ele produziu. Aí nós vamos para o último grupo de indicadores de impacto. Qual é o impacto social que isso gerou? Melhorou a economia do Estado? Gerou uma distribuição de renda? Melhorou os indicadores de saúde? Melhorou o nível de escolaridade da população? É isso que a gente quer. A gente quer o quê? Melhorar a economia, melhor saúde, melhor cultura, melhor educação. Para chegar nisso, a gente constrói prédio, contrata professor, produz pesquisa. Entendeu? Essa é a cadeia. Então, tudo isso é parcial. Então, ter 1,5 bilhão para fazer inovação é muito bom, não quer dizer nada, não quer dizer que vai dar certo. Construir prédios, laboratórios de pesquisa é muito bom, mas isso não quer dizer nada. Produzir artigos de pesquisa é muito bom, também não quer dizer nada. Tudo isso tem que ter impacto social. Então, a política é bem sucedida quando isso acontece. Agora, eu digo, vocês são gestores de conhecimento dentro de uma organização. O que você vai fazer? A mesma coisa. Você vai querer gerar mais inovação na sua organização. O que você vai fazer? Pagar curso para os seus funcionários, fazer formação, criar uma política de recursos humanos legal, gerar eventos, vai fazer, comprar equipamento, comprar software, comprar livros. Você vai ativar o conhecimento daquele povo. Fazer parceria com a universidade, como nós temos aqui no nosso grupo, parceria com empresas. Tudo isso é importante, mas lá na frente, o que é que você quer? Que a empresa venda melhor, que ela tenha produtos que são entendidos pelos seus clientes como produtos melhores, que ela cumpra o papel social dela. Então, tudo isso é importante. Agora, olha só o grau de subjetividade no meio disso tudo. No meio disso tudo tem o ser humano. No meio disso tudo tem o ser humano. E esse cara, ele pode olhar para ele e falar, nossa, mas agora eu saí da minha mesa de trabalho para fazer um curso nos Estados Unidos de um mês. O cara tem, gagueja, não consegue falar, não sai do lugar, pira, surta, chora, tem medo, não vai. Prefere ficar aqui dificuldade, Prefere ficar aqui dificuldade, porque é mais simples. Olha o sistema de inovação muito dinâmico. Entendeu? Vai chegar. Esse está determinado na entender, faz ainda que eu já conheço. Aí, se você quiser entender esse indivíduo, você vai entender a história dele. Aí ele foi criado numa cultura, numa família que não incentivou o cara a crescer, que não apoiou ele, que ele está cheio de medo, cheio de recalque. Vai ter toda uma história de vida. Ele não chegou, ele não desenvolveu esse medo à toa. Tem uma história. Teve um irmão que foi. Ele exerceu muita autoridade sobre ele, teve um tio que era grosso, ignorante, que dizia que ele era um merda, que não sabia nada de nada, não sabia. Pressão. Percebe? Tudo isso determina. Tudo influenciado. Então, a gente se instala num ambiente onde a gente pode trabalhar isso entre nós. Olha que profundidade. Muitas vezes eu falei com o Eduardo, falei com
a pessoa vai estar achando que ela vai estar sendo colocada no lugar de prêmio, no lugar bom, ela vai estar se sentindo feliz com isso, mas isso eu fiz para mim, o meu valor. E aí eu vou naquela questão de tipo, nem todo mundo consegue pensar desse jeito, nem todo mundo consegue sair da sua casinha. Se todo mundo saísse da sua casinha, seria um caos. Não necessariamente. E quem ia trabalhar para quem? E quem ia, sabe? Não necessariamente. A gente sempre quer mais, sempre querer aumentar, sempre. Não necessariamente. Você sair da casinha não significa que você não vai fazer o trabalho do mundo. Não significa isso. Socialmente aqui, nós todos podemos entender o seguinte, gente, nós temos que limpar o estacionamento. Vamos lá limpar, a gente tem que fazer. Alguém tem que fazer, o estacionamento está sujo, precisa limpar, vamos lá. Eu pego uma vassoura, você pega outra, entende? Não significa que você não vai fazer o trabalho do mundo. Não significa. Por exemplo, há muitos momentos que dar aula é lindo. Cara, você queria fazer outra coisa. Você queria estar lendo um livro legal, fazendo uma pesquisa massa, você está lá dando aula para aqueles caras que estão nem ouvindo, que estão orando. Mas a Deus fez isso. Isso é importante. E precisa fazer uma diferença. Tem. Não vai ter um outro sistema, da pessoa que pensa, não, vou fazer o dever porque eu tenho que fazer isso, tem que sair, aprender essas coisas. Claro, tem um monte. Gente, a sociedade é secada com isso. A sociedade está cheia de pessoas, porque a nossa cultura é uma cultura repressora. A mudança de atitude, a mudança de pensamento, ela é ameaçadora. As pessoas têm isso, entendeu? Ah, vai ser o caos. Será? Vai ver? Será que é o caos? Não tenho certeza. Se pensar melhor, seria mais ou menos como um ideal, né? Todo mundo sabendo o que tem que fazer na sua verdade, no seu mundo. Aí a gente, vamos supor todos nós aqui. É isso, gente, olha. Vamos dizer que a gente tem um poder elétrico. O pessoal não precisa consumir menos energia. Então eu tenho que consumir menos energia, você tem que consumir menos energia. A gente tem que poupar. Só que a gente tem consciência para entender isso. Não fica aquela coisa de cada um por si. Ah, eu vou lá lavar meu carro na calçada de casa que se lasca. Essa falta de água. Eu vou lavar meu carro. Você vive na sociedade, você está gastando água que vai faltar para alguém tomar banho. Ou para alguém beber. Mas o seu carro é mais importante. Então, se trata disso. O que a gente precisa entender é assim, nós temos que desenvolver uma forma habilidosa de lidar com isso. Ir contra a maré, a ferro e fogo, é ruim isso. Ficar peitando todo mundo o tempo todo, é ruim isso. Você vai ser derrubado. Você vai ser destruído. Então, tem habilidade. Habilidade é o quê? Quais são as coisas que eu considero muito importantes na minha vida que eu quero para mim? Cada um de nós precisa saber isso. O que você quer para você? O que você anseia na sua vida? Quais são os seus sonhos? Para saber o que você abre mão e o que você não abre mão. Ah, eu posso lavar louça em casa, limpar minha casa, tirar lixo, fazer trabalho braçal, isso não vai fazer nada. Mas eu não vou abrir mão. No meu caso, pessoal, eu não vou abrir mão para fazer pesquisa. Ah, uma empresa quer me contratar por $30.000, mas eu vou ter que gerenciar um banco de dados daquela empresa 24 horas por dia. Eu não quero. Ah, mas é $30.000, mas eu não quero. Isso vai me fazer feliz. Entende? Ah, mas eu vou ganhar um dinheiro. Não, vou fazer o que esse dinheiro? Eu fico internado num lugar que eu não gosto, fazendo uma coisa que eu não quero. É disso que se trata. E isso é você que tem que dizer. Cada um de vocês tem que ter a coragem de dizer: eu penso isso. E eu posso estar errado, mas eu penso isso. E se eu estiver errado, alguém tem que mostrar para mim. Aí nós vamos para um embate de ideias. Aí nós estamos crescendo. Aí nós estamos mudando. Então não é impor o pensamento, mas
Mas é dizer, eu penso isso, por causa disso. Eu posso ter errado, mas eu penso isso. Fazer o quê? Esse é meu jeito de ver as coisas. Ah, legal, mas ó, você não considerou aquilo. Putz, é verdade. Ó, Dá, você está falando um negócio aí, mas você não olhou para aquilo lá. Eu penso isso, por quê? Todo mundo pensa assim. Leu na Veja. Vi na capa da Veja. Ah, eu penso isso. Por quê? Eu vi na capa da Veja. Escutei o Jornal Nacional. Por exemplo, eu estava discutindo, só pegar um exemplo, você estava discutindo com uma pessoa esses dias, essa história de baixar a velocidade na cidade de São Paulo. Você também tem visto que o prefeito lá baixou a velocidade. O povo está puto, né? Ah, velocidade, não sei o quê, aí saem os dados, né? Ó, reduziu o número de acidentes. Eu falei assim, olha, posso te dar a minha opinião sobre isso? A minha opinião sobre isso é a seguinte: a gente ainda não tem como saber se deu certo ou se deu errado. Por quê? Vamos fazer um estudo estatístico legal? Vamos pegar uma série histórica. Nos últimos 5 anos, o número de acidentes pensamentes. Por quê? Pode ser que de julho para agosto realmente haja uma redução de acidentes na cidade. Porque julho é mês de férias, porque agosto volta às aulas, porque chove menos, porque tem mais seca. Pode ter um monte de fatores que fazem com que reduz o número de acidentes. Pode ter um monte de fatores. Então você tem que estudar. Só que para estudar você precisa pegar um período de tempo grande. Você tem que pegar 12 meses e comparar com os 12 meses anteriores. E tirar disso a taxa de crescimento de carro, várias variáveis, ou seja, você tem que fazer um estudo complexo para poder afirmar essa política deu certo. E a sociedade não está preparada para confiar no estudo complexo. Você vai dar 15 mil folhas de páginas. Aí a pessoa fica falando assim no Facebook: ó, saiu o resultado da SP3 que reduziu o número de acidentes, ou seja, a política de redução de velocidade está dando certo. Cara, você está falando bobagem. Você tá, entendeu? Você está propagando uma verdade que pode não ser real. Questiona. Você parou para pensar nesse dado, cara, como que esse dado foi calculado? E assim é com tudo, cara. Alguém resolve a vida por mim. Para pensar nisso. É meu pai, minha mãe, é meu tio, é meu primo. Alguém vai dizer para mim o que eu tenho que fazer. Ô, meu filho, você tem que fazer aí, que bom. Faça isso na sua vida. Isso é a melhor coisa que tem. Mas e você? O que você quer? O moleque tem que criar desde pequeno fazer a profissão dos pais. Sabe o que eu vejo nesse indicador que você foi falar? Reduzir o número de acidentes. Eu vejo duas massas: a massa que apoia e que não apoia essa questão. Então, cada uma delas vai buscar coisas para justificar. Perfeito. Então, esse é só mais um que justifica o apoio àquilo. Tem muitos outros indicadores que justificam não o apoio àquilo, mas não deles é. Aí vem uma briga. Cada um disputando uma visão usando os indicadores que lhes são favoráveis. Aí você fala, aí a gente que está observando as notícias fica perdido. Você fala, cara, eu acredito em quê? Os dados podem ser manipulados, né? Não só manipulados, Amanda, os dados podem ser contraditórios mesmo. Pode ter um indicador, porque a sociedade é contraditória. Pode ter um indicador que fala assim, por exemplo, entendeu? O cara pega e fala o seguinte: olha, vou botar uma matéria de jornal, capa de jornal, que é verdade. O mercado de tecnologia da informação cresceu 25% em 2015. É verdade. Nossa, que legal, a economia está indo bem, o mercado está crescendo, mais oportunidade de emprego. Verdade. Na área de tecnologia. Aquela coisa, você fala sobre as partes, difícil é ver o todo. Aí a outra matéria: indústria naval demite 200 mil funcionários e gera crise no Rio de Janeiro. Indústria naval demite 200 funcionários, é verdade. Aí eu te pergunto:
você é a favor do governo. Você fala, nossa, cara, o governo Dilma está aumentando a área de empregos de TI, está desenvolvendo a tecnologia da informação, o Brasil vai ser o país do futuro. Você é contra o governo Dilma. Olha que desgraça, está acabando com a indústria naval. Entende? Os dois dados são verdadeiros, não são manipulados, são verdadeiros. Mas cada um tem uma versão da história. Então, se você quer se formar um pensador, você ir para extremos dogmáticos, você precisa ficar o tempo todo entendendo que a coisa é muito mais complexa. O governo, este governo, tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim. O governo anterior teve muita coisa boa e teve muita coisa ruim. Então, você tem que olhar, você tem que parar e falar, peraí, vamos analisar caso a caso. Tem coisas que estão dando certo, tem coisas que estão dando errado. Tem coisas que precisam ser melhoradas. Então não dá para fazer uma defesa estricto senso. Tem que olhar. Só que o que acontece? As pessoas vão para os extremos. Elas polarizam a discussão. É sim ou não. É ou está comigo ou está contra mim. E aí você não tem isso. Pô, a gente tem que ser difícil, gente. Eu espero muito que a gente consiga desenvolver em nós. A gente tem que ter maturidade para discordar. Eu tenho que falar para o caminho, porque eu não concordo com você. E isso não ameaçar a nossa relação. Não pode, mas o Paulo não gosta de mim, porque ele discordou de mim, ele foi mal no meu trabalho. Não tem nada a ver. Ó, Adalto, você fala um negócio para mim, eu não gostei. Eu não quero ser tratado assim. Pô, desculpa. Isso faz a gente amadurecer. É construtivo. Não pode ser ou você gosta de mim ou você não gosta de mim. Tem coisas que gostam de você, tem coisas que não gostam. Normal, gente. Toda semana é assim. É mentira. É falso. Se alguém disser que gosta de tudo em você, é falso. Porque nem você gosta de tudo em você. Não é? Você tem coisas que você não gosta de você. Então, que digamos isso? Então, vocês estão entendendo, né? O bizarro que nós estamos tentando mexer aqui é abrir a cabeça. Viu o celular? Está 10 minutos. Vamos só avançar mais um pouquinho. Em todos esses casos, o problema geral tem que ser estabelecer a inserção em que o pensamento reflete os fatores determinantes propostos ou é independente deles. Ou seja, em que medida, é isso que nós vamos estudar, o pensamento ele é determinado, né, pelos fatores, ele reflete os fatores determinantes propostos, ou seja, o pensamento é determinado pela sociedade, e em que medida ele é independente. Então, o que a gente vai perceber nessa discussão é que o pensamento nem é 100% determinado pela sociedade e nem é 100% independente. Ele está em alguma variação entre isso. Quanto mais maduro, quanto mais uma pessoa vai se desenvolvendo na vida, mais ela tende para o independente. Quanto menos maduro, quanto menos desenvolvido, mais ela tende para ser determinada pelo mundo. Tá? Mas nunca 100%. Você nunca vai pensar 100% da sua cabeça. Vai ter muita coisa que você influenciar e você nem sabe o que é. Pelo simples fato de ser brasileiro, falar português, ter nascido em Goiânia, morar em Goiás. Tem um monte de coisa. Por que você usa calça jeans e não usa uma túnica? Você nunca questionou isso, porque todo mundo usa calça jeans. Não vai ter turbante. Normal, entendeu? Você não questiona isso. Todo mundo usa calça jeans. Também precisa questionar. É bom para mim, né? Calça jeans não me incomoda. Se incomodar, aí você começa a pensar um pouco. Então, esse degradeio que a gente está tentando estabelecer. O pensamento que é determinado pelos fatores sociais e o pensamento independente.
E aí nós vamos perceber que aquilo que acontece na nossa vida é um misto dos dois. Eu tenho tendências a pensar por mim mesmo e tenho tendências a seguir os fatores determinantes. E isso tudo está misturado no todo. Isso tudo está imbricado. Aí qual é a grande tarefa da existência da vida? A grande tarefa da existência da vida é você entender em que medida algumas coisas que você não concorda, que são influenciados pela sua sociedade, você não quer mais. E em que medida você vai bancar uma outra forma de viver. Essa é a grande tarefa da existência de cada um. Você for parar para pensar. É fazer um processo de perceber aquilo que é bom e aquilo que não é. E não jogar em extremos. Nem tudo ruim, nem tudo bom. E ir conseguindo navegar sobre essas camadas. Então tem coisas da minha família que são incríveis, tem coisas da minha família que não são. Tem coisas dos meus amigos que são incríveis, tem coisas que não são. E aí eu vou navegando naquilo que tem de bom. O que é útil, o que é bom para você, o que te faz sentido, o que te deixa satisfeito, o que faz com que você se sinta mais livre. E aí você vai criando a sua forma de viver. Aí você vai se tornando o seu irmão autônomo. Aí você tem condições de ser mais inclusivo e inovador. Certinho, meus amigos? Então, eu vou só ler isso aqui para vocês. Ele vai dizer assim: no entanto, antecedentes intelectuais imediatos da sociologia do conhecimento são três criações do pensamento alemão do século XIX. Então, olha só, ele vai dizer assim, ele vai fazer agora, vamos parar aqui, ele vai fazer agora uma entrada no pensamento que fundamenta a sociologia do conhecimento. E ele vai dizer que essa sociologia tem três influências, que vem do pensamento alemão. Isso também é outra coisa muito importante de vocês entenderem. Os alemães são incríveis do ponto de vista filosófico. Eu achei a parte intelectual que a parte dessa parte que eu achei mais complicada. Ele fica mais difícil mesmo. Depois ele volta a ser mais fácil. Eu fui ler e fui pressionando. Depois ele volta a ser mais fácil, tá? Mas essas próximas páginas são difíceis mesmo. Mas a gente vai trabalhar, vai destrinchando isso, tá? Agora, a base da sociologia do conhecimento é o pensamento marxista, o pensamento nietzschiano e o pensamento historicista. E nós vamos tentar entender o que são esses três pensamentos. Então, são três escolas filosóficas, tá? A escola marxista, a escola nietzschiana e a escola do pensamento historicista, que vai culminar na fenomenologia no início do século XX, com Heidegger fazendo uma grande passagem. Tá? Então, nós vamos entender isso bem brevemente, gente. Nós não vamos aprofundar esse pensamento. Tá? Nós vamos pegar nuances. O pensamento marxista é um negócio que dá para ficar 10 anos estudando. O pensamento nietzschiano também. Nietzsche é super complicado. Tem milhares de textos para estudar, nós não vamos entrar nisso. Tá? Eu vou pegar elementos com vocês que estão aqui no texto e vou dar para vocês. O que interessa é esse texto. Tá? O que eu quero que vocês vão entender é que a gente parou aqui na página 16, tá? É que a nossa função aqui é desenvolver esse pensamento analítico. Tá? Isso que nós estamos fazendo, destrinchar as ideias, tentar organizar, tentar entender esse fenômeno social, que é a construção social da realidade. Isso você tem que fazer. Tá? Para poder entender essa questão da determinação existencial. Como é que eu sou influenciado? Como é que eu influencio? E Luiz tem razão. Isso tudo pode servir como instrumento de manipulação. Pode. Tem que você coloca muito.
muito ruim. Convencer as pessoas. Agora, o objetivo nosso não é manipular pessoas. É virar pensador.